A tabela de distribuição normal, ela tem essa característica aqui. Ela fornece para a gente a área que está entre 0 e um valor positivo de z. O que acontece? Numa distribuição uniforme, numa distribuição normal, a função de densidade ela é uma função não tão simples, é uma função um pouco mais complexa, tá? Ela depende da função exponencial, o formato dela, tá? Por isso que ela tem esse formato aí de sino. E na função exponencial tem lá um termo ao quadrado. Então, se a gente precisasse calcular toda vez a integral envolvendo essa função exponencial com um termo quadrático lá no expoente, ficaria inviável para a gente. A gente, na verdade, não tem nenhuma uma primitiva para a função, usando as técnicas que a gente já viu no curso, tá? Então, o que acontece? A gente só consegue resolver usando os métodos que a gente chama de métodos numéricos. Então, o que foi feito é, outras pessoas, outros matemáticos, outros estudiosos, já calcularam para a gente, usando esses métodos numéricos, os valores dessas áreas, ou os valores dessas integrais para a gente, tá? Então, o que a gente vai fazer é utilizar o trabalho que já foi feito. Só que a gente precisa entender como é que funciona, como é que calcula as probabilidades a partir dessas áreas, tá? Então, sempre que a gente pensar em variáveis aleatórias contínuas, calcular a probabilidade é equivalente a calcular a área, tá? Então, essa tabela de distribuição normal, padrão, ela fornece para a gente a área, ou o equivalente de probabilidade, tá? Entre o meio da distribuição e um valor positivo de z. Tá? Vou apresentar já. A gente já tinha apresentado, mas vou retomar. Quem é o z, tá? O z é uma variável que a gente encontra para cada ponto da nossa distribuição. Então, vejam, a gente normalmente vai estar trabalhando com uma variável aleatória que a gente chama de x. Esse z é uma modificação que a gente faz, uma normalização que a gente faz nos valores que a gente tem interesse, tá? Então, por exemplo, lá a gente pensou a variável aleatória x como sendo o tempo, tá? E os valores de x estavam lá entre 64 e 74 para ter um valor diferente de zero. Aqui na distribuição normal, a gente vai ter uma faixa de valores de x, e para cada valor de x que a gente tem interesse em estimar a probabilidade dentro do intervalo, a gente calcula um valor de z equivalente, tá? Porque eu só consigo calcular a probabilidade através dessa tabela. E essa tabela não me fornece o x diretamente, porque seria muito custoso a gente montar uma tabela para cada distribuição normal que a gente tivesse interesse. Então, o que a gente faz, a gente usa a tabela que fornece para a gente uma distribuição normal que a gente chama de normal padrão. Qual é a característica? A gente já comentou lá no material em vídeo. Deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui também. Mas é que a distribuição normal... Deixa eu ver. Ela tem esse formato de sino, tá? E a normal padrão... Ela está centrada numa média e ela tem um desvio padrão que a gente chama de sigma. Quando eu estou olhando a normal padrão, a variável aleatória aqui é x, tá? E quando eu estou olhando para a normal padrão, isso aqui é a distribuição normal. Aí eu preciso especificar quem é a média dessa distribuição, quem é o desvio padrão dela, tá? Quando eu estou olhando para a normal padrão, a média dela acaba ficando centrada no zero. E ao invés de eu trabalhar com a variável x, eu passo a trabalhar com a variável z. Tá? E o desvio padrão dela agora, ele é 1. Como é que eu faço para converter dessa curva normal, aqui é a normal padrão? Como é que eu faço para converter da normal para normal padrão? Tá? X é essa variável que faz essa padronização. Então, eu vou pegar cada valor de x, subtrair da média da distribuição e dividir pelo desvio padrão. Então, z é x menos mi dividido por sigma. Tá? Então, essa é a expressão que a gente vai usar para conversão. Outra coisa importante que eu vou chamar já a atenção de vocês aqui, no exercício a gente vai precisar disso. A tabela, para esse modelo aqui de tabela, ele só fornece a área entre 0 e um valor positivo de z. Porém, veja, essa
curva, ela é uma curva simétrica. Então, se eu tiver interesse em calcular uma probabilidade envolvendo um valor negativo de z, o que é que eu faço? Eu vou usar as propriedades de simetria dessa curva, tá? Então, deixa eu ir lá anotar no quadro. Vou só colocar aqui, ó. Então, normal. Uma normal qualquer. Ela sempre é centrada em mi, variável aleatória x, e ela tem um desvio padrão, tá? Algumas propriedades importantes. O formato dela é sino, a simetria. Ela é simétrica em relação à média, então tudo que acontece aqui antes da média é um reflexo, né, do que acontece depois da média, tá? Se eu observar, né, a integral de menos infinito até mais infinito, eu estou pegando toda a área abaixo dessa curva, isso tem que dar 1, tá? Porque isso é uma característica das variáveis aleatórias contínuas. Para cá não vai ser diferente, então a área total aqui abaixo da curva é 1. Ó, como a curva é simétrica em relação à média, se a área é 1 total, e se eu tiver interesse em observar só metade da curva, aqui vai ser 0,5 e depois da média também é 0,5, tá? Mas, novamente, é custoso trabalhar com a distribuição normal. A gente trabalha com a distribuição normal padrão. Também é simétrica, tá? A diferença é que agora a curva normal ela é centrada no zero. A média dessa distribuição normal padrão é em zero. E o desvio padrão é igual a 1. E aí, para converter da normal, de uma normal qualquer para uma normal padrão, a gente usa essa expressão. Z é x menos mi sobre sigma. Tá? Mi é a média da distribuição e sigma é o desvio padrão. Vamos embora agora. Começar a fazer esse exercício, tá? Ele diz o seguinte: a resistência a rompimentos de sacos plásticos utilizados para embalar produtos é distribuída nos moldes de uma distribuição normal. Aqui já ajuda a identificar o tipo de distribuição que a gente tem, é normal. Com uma média igual a 5 libras. Então, que informação é essa? Esse é o mi. Mi é igual a 5 por polegada quadrada e um desvio padrão de 1,5 por polegada quadrada. Então, daqui eu tenho a informação de que o sigma é igual a 1,5. Aí a gente vai querer observar o seguinte: que proporção dos sacos produzidos possuem uma resistência ao rompimento entre 5 e 5,5 por polegada quadrada? Vê que nesse problema, diferente do que a gente colocou lá no exercício do vídeo inicial, ele não está pedindo a probabilidade, ele está pedindo a proporção, tá? Vai existir uma relação direta entre probabilidade e proporção. Então, eu encontro probabilidade é um número entre 0 e 1, tá? E se eu multiplico esse valor por 100, eu tenho qual é a proporção, tá? Então, se eu encontrar, por exemplo, a probabilidade é 0,3, qual é a proporção? É 30%. Joia? Então, a gente vai, na verdade, encontrar quem são as probabilidades e depois expressa quem seria a proporção, tá? Então, eu quero achar a probabilidade e depois a proporção de o saco estar entre 5 e 5,5 por polegada quadrada, tá? Então, aqui, ó, vamos pensar aqui, primeiro na minha distribuição. A variável aleatória x, né? Ela representa a resistência a rompimento. Ela está centrada aqui em mi igual a 5, e o desvio padrão dela é 1,5. Eu quero, no item A, achar a probabilidade, depois a proporção, tá? De x estar entre 5 e 5,5. Então, graficamente, seria isso aqui. A média está aqui, em 5. Então, eu quero daqui de 5 até chegar em 5,5.
eu quero achar essa área aqui, tá? Vai me dar a probabilidade e depois a proporção. Só que, vejam que essa curva é uma curva normal qualquer, né? A média dela não está centrada na origem, está centrada em 5. Distribuição normal. O que é que eu vou fazer? Eu vou observar esse valor de x seria equivalente a qual valor de z? Esse aqui, como é o centro da distribuição, vai ser equivalente ao z igual a 0, tá? Eu preciso descobrir quem é o z equivalente a esse ponto aqui. Então, cada ponto importante na sua curva, você acha quem seria o valor de z equivalente para poder usar a tabela. Então, vou calcular quem seria esse z. Porque a minha probabilidade que eu estou buscando vai ser equivalente... Vou calcular primeiro o z. Z seria x menos mi sobre sigma. Então, z seria x, que é 5,5, menos mi, que é 5, sobre 1,5. Então, z seria 0,5 sobre 1,5. Aqui dá 1/3, ou 0,33 aproximadamente, tá? Então, o que eu estou buscando é essa probabilidade é equivalente a calcular a probabilidade do z estar entre 0 e 0,33. Como é que eu faço para encontrar isso, tá? Então, vou esboçar isso aqui. Eita, como tá feio. Então, tá centrado aqui no 0, eu quero até 0,33. Quero essa área aqui. Aqui a variável aleatória agora é z, tá? Quero encontrar essa área. Vou voltar lá para a tabela para a gente descobrir. Vejam só. Como é que eu leio a tabela? Faltou a gente comentar sobre isso. A tabela, ela traz para a gente, nas linhas, a indicação da parte inteira e a primeira decimal do valor de z. E nas colunas, no topo da coluna, ela me traz a informação da segunda decimal. Então, todo valor de z que eu encontrar, eu arredondo, se ele não for um valor fechado, um valor inteiro, um valor redondo, eu faço truncamento, faço arredondamento para 2 casas decimais, tá? Então, se eu encontrar z igual a 1,3789, eu vou arredondar isso aqui para 2 casas decimais, porque a minha tabela só me dá informações sobre 2 casas decimais. Como é que eu leio? Então, eu vou ler aqui parte inteira, primeira decimal, e aqui na coluna eu tenho informação sobre a segunda decimal. Então, por exemplo, se eu quiser achar a área entre 0 e 0,94, tá? 0,94, primeira decimal é 0,9, primeira parte da decimal aqui é 0,9, então vou olhar essa linha. E a segunda decimal é 4, então tem informação aqui nessa coluna. Então, faço o cruzamento da linha com a coluna, e a minha área seria essa, aqui no meio, tá? Então, aqui seria a área entre 0 e 0,94 seria isso aqui. 0,3264. Já? Se eu quisesse 1,47, eu faço 1,4, cruzamento com essa coluna do 7, tá? Se eu quiser 0,06, então vou aqui na primeira linha com essa coluna, tá? Então, sempre vou olhar a informação com relação à linha, que é a parte inteira e a primeira decimal, e a coluna referente à segunda
decimal. Faço o cruzamento para poder ter a informação da probabilidade, tá? Ou da área. Então, aqui eu quero a área entre 0 e 0,33. Então, vou ter que localizar lá, aqui na minha tabela, onde é que eu encontro o 0,33, tá? Então, aqui, ó, o 0,3 está aqui. E o 0,03 está aqui. Então, vou olhar essa informação aqui. Zero vírgula 1293. Tá? Então, a probabilidade que eu estou buscando 0,1293. Tá? E o primeiro item era só isso que ele queria, né? A probabilidade do X está aqui. Essa probabilidade que a gente encontrou, que é 0,1293, significa, então, que a proporção de o saco apresentar resistência ali entre 5 e 5,5 vai ser de 12,93%, tá? Então, a porcentagem seria 12,93%. Qual a porcentagem de sacos que tem resistência entre 5 e 5,5? 12,93, tá? Então, a gente acha a probabilidade e, por fim, acha a proporção equivalente. Até aí, tudo bem? Digam aí. No item B, ele quer a proporção também. A gente vai primeiro achar a probabilidade e depois encontra quem é a proporção de ser menor do que do 3,17, tá? Então, vamos olhar agora. Menor do que 3,17. Então, para o item B ou é C agora? B. Para o item B, eu quero a probabilidade do X ser menor que 3,17. Então, se a gente pensar em termos de X, seria isso aqui. 0, o Mi está aqui, né? Lembra, o Mi é 5. 3,17 vai estar antes disso aqui. Então, eu quero a probabilidade do X estar aqui, ó, menor do que esse valor. Então, veja, eu vou olhar para esse valor de X e vou calcular qual é o Z equivalente dele. Então, vou ter um Z que é 3,17 menos o Mi, que é 5, sobre 1,5. Vou calcular quanto vale esse Z. Deixa eu olhar aqui que eu já tenho calculado para facilitar. Esse valor dá menos 1,22. Então, calcular essa probabilidade do X ser menor que 3,17 é equivalente a calcular a probabilidade do Z ser menor que menos 1,22. Eita, lá vem problema. Por quê? Estou querendo agora achar uma probabilidade que envolve valores negativos de Z agora. Só que a tabela que a gente apresentou pode trazer informações de valores positivos de Z. Como é que a gente faz? A gente vai usar as propriedades de simetria da função, tá? Da função de distribuição normal, da função de densidade e probabilidade normal. Vou usar as propriedades de simetria. Quais são as propriedades de simetria que tem? Minha curva é exatamente o espelho, né? Do que está antes com o que está depois do zero. Da parte central da minha distribuição. Tá? Então, é um espelho em relação a isso aqui. Então, quando eu espelho isso aqui, pego metade da curva e jogo lá para a parte positiva, o que vai acontecer? Aí, vamos esboçar aqui esses desenhos. Deixa eu ir para outra página para achar essa região aqui, ó. Quando eu espelho isso aqui. Isso aqui é numericamente igual à área que está aqui depois de 1,22. Então, essa área que eu estou procurando é igual a essa.
Só que aí eu me deparo novamente com uma situação. A minha tabela não fornece para mim a área de cauda da tabela normal, tá? Ela só fornece entre 0 e um valor positivo de z. Mas se eu atentar essa área agora que eu estou procurando, vou destacar agora essa. Para achar essa área da pontinha aqui, como é que eu faço? Essa área, na verdade, é igual a área que vai entre 0 e infinito, menos a área que está entre 0 e 1,22. Concordam? Então, para achar essa área da ponta, eu pego a área toda de 0 para frente, menos a área que vai entre 0 e 1,22. Aí vai sobrar só esse pedacinho aqui da cauda. Quanto equivale a área entre 0 e infinito? Bom, é metade da curva completa. Então, isso aqui vale 0,5. Quanto equivale a área entre 0 e 1,22? Aí eu vou consultar na tabela, tá? Na tabela de distribuição normal. Então, eu vou entrar aqui 1,22. Vou pegar aqui essa informação. 1,2. A segunda casa decimal, que é essa daqui. Fazer o cruzamento e vou encontrar 0,3888. Aqui é 0,3888, tá? E essa diferença aqui vai me dar a probabilidade do z ser menor que menos 1,22. 0,5 menos isso aqui é 0,1112. Ou seja, a proporção da resistência ser menor que 3,17 é de 11,12%, tá? Ele solicitou a proporção. Para o item seguinte, ele quer a probabilidade de pelo menos 3,6 libras por polegada quadrada, tá? Pelo menos, então eu quero de 3,6 para frente. Então, no item C, vamos já escrever a probabilidade. Probabilidade de x ser maior ou igual a 3,6, tá? Então, novamente, tem que enxergar onde é que está a minha média. Está em 5. 3,6 é um ponto aqui. Então, eu quero daqui para frente. O ponto importante aqui é esse 3,6. Preciso calcular qual z é equivalente dele. Então, 3,6 menos 5 sobre 1,5. Isso aqui vai dar menos 0,93 aproximadamente. Então, vou calcular a probabilidade do z ser maior ou igual a menos 0,93. É o que eu quero. Então, vou olhar aqui. Centrado em 0, menos 0,93 está aqui. Quero daqui para frente. Aí, isso aqui muda um pouquinho, tá? Eu posso pensar isso aqui como dois trechinhos, ó. Entre menos 0,93 e 0, e de 0 para frente. Então, isso aqui, essa área, vou quebrar em duas partes. Então, vai ser essa aqui. Mais de 0 para frente. Essa de 0 para frente é mais simples para a gente, né? Isso aqui a gente já sabe que vale 0,5, tá? Essa daqui, a gente tem que usar a propriedade de simetria novamente. Então, essa aqui eu espelho, tá? Então, se eu espelhar, isso aqui vai ser a área entre 0 e 0,93. Vou apagar aqui o 0,5, vou repetir, na próxima página eu coloco os dois valores. Então, para achar aqui essa primeira parte, eu vou calcular
usando lá a tabela de distribuição normal, padrão, a área entre 0 e 0,93, tá? Eu vou anotar só o valor aqui, não vou abrir a tabela de novo não, para a gente poder ir só um pouquinho mais rápido. Então, isso aqui vai ser equivalente à área entre 0 e 0,93, vai ser 0,32, 38, mais a área entre 0 e infinito, né? Que é 0,5. Então, esse aqui é 0,8238. Tá? Então, a probabilidade de estar de ser maior do que menos 0,93 ou o equivalente em x ser maior que 3,6 é de 0,8238. Isso implica que a proporção vai ser de 82,36%. Por fim, para a gente terminar, ele faz uma pergunta interessante aqui, tá? Vou responder até aqui mesmo. E tentar responder aqui mesmo. Ele diz o seguinte: 95% dessas resistências ao rompimento estarão contidas entre quais valores simetricamente distribuídos em torno da média da distribuição? O que ele quer? Tem aqui a minha distribuição. E ele quer descobrir aqui um valor de x aqui, chama de x2, um valor de x1, onde essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá. Tá? Se as distâncias são iguais. Então, esse tamanho é igual a esse. Vou cobrir aqui os índices, né? Vou cobrir o índice e esse aqui é a mesma distância. São simetricamente distribuídos em relação à média, tá? Eu quero que os valores que estão aqui, né, entre x1 e x2, tenham 95% das resistências. Tá? Se eu quero que tenha 95% da resistência, isso significa que eu quero que a área que está entre esses dois pontos seja de 0,95. Tá? Então, vejam, eu não trabalho inicialmente com essa distribuição, eu trabalho com a normal padrão e depois volto e encontro quem seriam os valores do x, tá? Então, a gente vai descobrir quem são os z's equivalentes e depois a gente encontra quem são os x. Então, para cá, para o item D, vou fazer esse mesmo raciocínio agora só pensando na distribuição Z, tá? Então, eu quero descobrir aqui um valor de Z1 e um valor de Z2, de maneira que essa área aqui entre eles dois seja... Assim, tá meio feio, mas... seja 0,95, tá? Então, eu quero que essa região toda aqui seja 0,95. Mas me digam o seguinte, se a curva é simétrica e eu quero que seja 0,95 essa área toda, isso significa que daqui para cá, vou riscar de vermelho, vai ser a metade de 0,95, que é 0,475. E daqui para cá, de 0 até Z2, que eu vou riscar aqui de, azul, de verde, também vai ser 0,475, porque a curva é simétrica. Tá? Então, por fim, para descobrir quem é Z1, e o Z2 é simétrico dele, tá? Eu preciso descobrir um valor de Z que me gere essa área igual a 0,475. Aí vejam só. O processo é diferente agora da gente consultar a tabela. Eu tenho uma área específica que eu quero e vou descobrir qual é o valor de Z equivalente. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar aqui no meio da tabela se tem exatamente o valor que eu estou procurando. Será que existe algum Z que me dá uma área de 0,475? Eu vou procurar.
Tá? Se não tiver, a gente faz aproximações. Nesse caso aí vai ter. Então, vou procurar por aqui algum valor de área que seja 0,475. O valor das áreas está no meio da tabela agora, certo? Então, a gente vai achar um valor no meio da tabela, que seja 0,475. E depois a gente busca, né, na linha e na coluna, qual o valor do Z correspondente. Então, se a gente procurar aqui, 0,475... Tá onde? Tá aqui. Então, ó, 0,475, tá aqui. Isso equivale a que valor de Z? Parte inteira e primeira decimal 1,9 e tá na coluna de quem? Do 6, tá? Então, para ter uma área de 0,475, o valor de Z tem que ser 1,96. Então, esse Z é igual a 1,96. E aí eu quero, então, dito que Z1 é 1,96, quem é o X correspondente? Aí a gente faz o uso da fórmula no sentido inverso, tá? Eu tenho que Z é X menos Mi sobre sigma, tá? Eu tenho agora aqui o Z que eu estou olhando, o X1 é Z1, e eu quero encontrar quem é o X1. Então, Z1, que é 1,96, é igual a um X1 que eu estou procurando, o Mi é 5, e o sigma é 1,5. Então, vou fazer aqui, ó, X1 menos 5 vai ser igual a 1,96 vezes 1,5. Então, vou encontrar aqui X1 menos 5 é 2,94. O X1, então, vai ser 2,94 mais 5. Ou apertado, né? Deixa eu colocar na outra página. X1, 2,94 mais 5. X1, então, é 7,94. Tá? Eu podia fazer a mesma coisa, considerando Z menos 1,96, tá? Porque o simétrico aqui do Z seria menos 1,96. Ou eu posso atentar, né, que essa distância aqui, agora em termos de X, que tá a média, que é 5, tá? O X1 que eu encontrei foi 7,94, tá aqui. 7,94. A distância dele para a média foi de 2,94. Como é que eu faço para achar X2 aqui, sem precisar calcular lá pelo Z negativo, né? Então, tem que ser essa distância também, 2,94. De X2 até a média tem que ser 2,94. Lembrando, a média é 5, né? A média da distribuição é 5. Então, vou fazer 5 menos 2,94 é 2,06. Então, aqui também precisa ser 2,94. Multiplicar aqui X2 tem que ser 2,06. Então, quando eu estou olhando valores entre 2,06 para essa distribuição, tá? E 7,94, eu tenho que 95% das resistências estão por aqui.